Boa noite, bom dia, a paz do Senhor Jesus, né? A paz de Cristo esteja com todos, meus queridos irmãos. Mais um dia em que irei trazer para vocês uma mensagem diária de Deus. É nesse dia maravilhoso que vai se iniciar, nessa terça-feira, estamos sempre gravando, né? À noite a palavra, para já de manhã cedinho está o maná dos céus aí na sua mesa, né? Então nessa terça-feira eu queria ler com vocês e trazer uma mensagem subordinada ao tema vasos de honra na casa do Senhor. A leitura é uma das leituras mais belas e bonitas da palavra de Deus. Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18, que diz assim, a partir do verso 1, palavra do Senhor, que veio a Jeremias. Levanta-te, desce à casa do oleiro e vá fazer ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso, porém, que ele fazia de barro quebrou-se em suas mãos. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu fazer bem aos seus olhos. Então veio a palavra do Senhor dizendo-me: não poderei eu fazer de vós como este olheiro, ó casa de Jerusalém e de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amados irmãos e irmãs, quando Jeremias é chamado por Cristo, por nosso Deus, nosso Senhor, no Antigo Testamento inicia-se dizendo que a palavra do Senhor veio até Jeremias. A palavra, o pão, o maná, chega até os ouvidos de Jeremias e automaticamente a palavra diz assim: levanta-te, Jeremias. Porque Jeremias estava descansando, repousando, estava cansado. E para ele se levantar, ele com certeza estaria ou sentado ou deitado. E estando ele então deitado, então ele levanta-se prontamente para ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor pega e diz para ele: levanta-te e desce à casa do oleiro. Porque primeiramente o Senhor diz para nós se levantarmos, se colocarmos em pé, né? Para que pudéssemos ouvir a voz do Senhor. Ezequiel diz, capítulo de número 2, versículo número 1, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Efésios 5,14 também diz, desperta tu que dormes. Porque muitas vezes estamos sossegados, tranquilos em nossas vidas e não queremos mais ouvir a palavra de Deus. Teu ministério às vezes já tem passado dias, anos e mais anos e tu tem estado tranquilo, descansando apenas na presença de Deus. Mas tem almas a ser ganha. E para se ganhar almas, Deus quer continuar a nos ensinar. Ninguém sabe tudo. Ninguém conhece tudo da sua palavra. Apenas o mestre que vem nos ensinar dizendo: levanta-te, acorda, desperta. E diz, agora desce. Tiago 4,10 diz, humilhai-vos diante dos olhos de Jeová, e ele vos enaltecerá. Porque todo homem, glórias a Deus, que se coloca na presença de Deus, o Senhor automaticamente diz, ei, eu estou aqui em cima e você está aqui embaixo. Eu sou apenas o Criador, o Deus Todo-Poderoso, e você, a criatura, apenas meu filho, o meu servo fiel. Desce. Desce da onde tu tem estado. Lembra-te de Zaqueu, aquele que queria conhecer Jesus e por causa devido à sua baixa estatura subiu pela figueira brava e estava lá a figueira olhando Jesus passar, e Jesus prontamente olha para ele e diz, ei Zaqueu, desce dessa árvore, porque convém que eu entre na sua casa e vá cear contigo. E quando ele desce, ele consegue receber a Cristo.
Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E quando Jeremias então desce para ser aliviado pela palavra de Deus, eis que lá ele vê um oleiro com a sua obra sobre as rodas, um punhado de barro, e com as suas mãos preparando grandiosamente aquele vaso. Sabemos cientificamente que existe mais de 200 tipos de barro a ser feito, mais de 200 tipos de argilas mais ideais para que se pudesse moldar sobre as rodas. Apenas 8 eram necessários, dependendo da obra. Se era um vaso, se era uma botija maior, menor, mais grossa, menos grossa, o oleiro sabia exatamente como fazer. E quando ele começa a moldar o vaso, glórias a Deus, nós sabemos que desses 8 tipos, esses barros são selecionados. E quando eles são selecionados, eles são colocados. Naquela época não tinha as indústrias, a tecnologia de hoje. Então eles eram pisoteados pelos homens, os próprios servos, para que enquanto a água corria, saísse deles a pedra, a sujeira. Muitas vezes você se questiona por que você quer ser um vaso usado na mão do oleiro, mas não sabe porque tem sido pisado, humilhado. Saiba que aquele que é escolhido do Senhor realmente passa por isso. Ele é amassado, ele é pisado, mas ele é separado. Quanto mais pisam em ti, o melhor está saindo de dentro de ti para um dia você ser grande perante todos os homens, um grande pregador, um grande evangelista, um grande pastor de ovelhas, um grande homem, uma grande mulher de Deus. Humilhar. Pisam no barro. E aquele barro agora selecionado começa a estar sendo moldado na mão do oleiro. Lembra-te lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, ele pega o barro e começa a moldar a sua imagem e semelhança. Mesma coisa o oleiro. Moldando porque ele sabe, glórias a Deus, que o vaso tem que estar moldado da maneira em que ele quer. E quando ele vê que o vaso não está perfeito, a palavra de Deus nos diz no verso de número 4: o vaso, porém, que ele fazia de barro quebrou-se em suas mãos. Ele não caiu, mas quebrou em suas mãos. E depois de quebrado, ele levanta aquele vaso, leva a uma temperatura de 200 graus na primeira fornada, na segunda, numa temperatura cerca de 600 graus e por último, a 900 graus. E a 900 graus, aquele vaso agora, escolhido, moldado, está pronto para a coisa mais importante de tudo, que não é ser um vaso. No tempo antigo, o vaso era muito precioso, mas pelo que ele continha dentro e não fora. 2 Timóteo, Paulo nos avisa no capítulo 2, versículo 20: numa casa não há somente vasos de ouro e prata, mas há também de madeira e barro. O mais importante dentro do vaso é o que ele tem dentro dele. É bonito o vaso, é perfeito o vaso, mas o que você tem dentro de você? Prega, sapateia, fala em línguas, mas o que está dentro de você? Tudo o que Jesus nos ensinou é amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Saiba que o teu valor não está apenas na tua aparência, mas o teu valor está naquilo a que qual Deus tem enchido você. A casa, o templo, que a Bíblia nos fala sobre o templo, as coisas que temos que trazer para o templo e encher o templo, a casa do Senhor, somos nós. A igreja somos nós. Não estamos pendurados em nenhuma placa de igreja, não. Não estamos pendurados em nenhum missionário, em nenhum pastor, em nenhum bispo, não. Nós estamos pendurados, sim, pela graça daquele que morreu por mim e por você, e o nome dele é Jesus Cristo. Você tem seu valor, e o seu valor está aqui dentro do vaso. Você está perfeito, pronto para receber o mais precioso de todas as coisas, de todos os dons de Deus, que é a presença do Espírito Santo.
Encha-se dela, vaso, e deixe Jesus fazer morada dentro do seu templo. Fique na paz do Senhor e que Deus os abençoe.